E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Nós temos na palavra de Deus inúmeras promessas. Deus fez muitas promessas. E cada uma delas, nós temos sim direito de tomar posse, de conquistar, de viver essas promessas. Por isso que Deus prometeu. Então, não é errado você conquistar a prosperidade, a promessa de prosperidade. Não é errado você conquistar a promessa de saúde, porque tudo isso é bíblico. Como a bênção no lar, no casamento, na vida sentimental, na vida financeira. Mas, esta aqui, que nós lemos agora, esta é a maior das promessas. Porque aqui ele está falando da vida eterna. Então não existe promessa maior. Essa foi a maior promessa que Jesus fez. Só que o que acontece? Muitas pessoas estão preocupadas com as outras promessas. Algumas pessoas, ou muitas pessoas, ou talvez, não posso, eu creio que não esteja exagerando aqui, a maioria se preocupa mais com as outras promessas. E tem conquistado as outras promessas. Talvez é o teu caso. Você já conquistou a prosperidade. Você é uma pessoa próspera. Talvez você já conquistou a bênção no casamento. Seu casamento é uma bênção. Porque tudo isso é promessa. Mas talvez você nunca se preocupou com a maior das promessas, que é a vida eterna. O próprio Senhor Jesus disse: que adianta ganhar o mundo inteiro, quer dizer, conquistar todas as outras promessas, mas depois ele disse, mas perder a sua alma, ou seja, não conquistar a eternidade, porque nós somos eternos. E a pergunta é, quando você partir, agora eu falo para você, quando você partir, para onde é que você vai? Muitas pessoas vivem pensando só nesse mundo. E às vezes até crentes, cristãos. Eu conversava com um irmão hoje sobre esse assunto, e eu dizia para ele, eu falava, olha, tem muito crente que no fundo não crê na vida eterna. Crentes de igreja, que estão frequentadores de igreja, que estão buscando prosperidade, cura divina, que não é errado, não estou aqui falando que é errado, não. Só que essas pessoas buscam isso, mas não se preocupam com a vida eterna. Então muitos que se dizem crentes, cristãos, no fundo, não creem na vida eterna. Porque se acreditasse na vida eterna, colocaria em primeiro lugar e se preocuparia com a sua eternidade. Se Jesus voltar hoje, você sabe para onde você vai? Ou talvez quando se fala desse assunto, você fica com medo, ou até, não pastor, fala. Eu até brinquei, estava falando com o irmão, eu brinquei, que existem, brincadeira com verdade, né? Que existem crente que é capaz, se você falar, ó, Jesus está voltando, a pessoa é capaz de falar, está amarrado, ele não vai voltar, como é que pode? Interessante que Pedro, né, uma vez fez assim, quando Jesus, lá em Mateus 16, Jesus falou, tudo que ele ia passar, ele ia sofrer, ia ser preso, ia ser crucificado, e o Pedro foi ali naquele momento ele foi um pouco fanático, porque ele disse, Senhor, de modo algum vai acontecer isso com o Senhor. É como se fosse nos dias de hoje, é como se ele falasse, está amarrado Jesus. É um pouco engraçado, né? Mas foi isso que Pedro fez. Está amarrado, Senhor, isso nunca vai acontecer. Quer dizer, isso é o fanático. Que é aquele que não quer pensar naquilo que vai acontecer. E a eternidade, ela é real. Talvez você foge desse assunto, muitas pessoas... Eu vejo que nos dias de hoje as pessoas fogem desse assunto. E se foge é porque não crê. Porque quem crê, primeiro se preocupa com a vida eterna. Claro que Ele quer que a gente viva bem aqui. Claro que Ele quer. Não estou pregando derrota, não. Mas eu lembro quando eu aceitei Jesus, vai completar agora, 26 anos agora. Próximos dias, 26 anos com Jesus. Primeira coisa que eu falei para Jesus, Jesus... Não que ele não iria fazer isso, ele até fez depois. Mas eu falei, Senhor, eu não estou preocupado com prosperidade, eu não estou preocupado com nada, Senhor, material. Eu só quero a vida eterna, eu quero
eu quero a minha salvação, eu quero uma vida nova, eu quero ser um novo homem. Só que a Bíblia fala que Ele faz mais do que pedimos ou pensamos. Então, eu não só, naquele instante, no ano de 1995, eu tive um encontro com Deus, então eu passei a ter a vida eterna, mas eu não fiquei preocupado com as demais coisas, até porque Jesus disse que elas seriam acrescentadas, e quando eu fui ver, Ele foi me prosperando, foi abençoando na família, no casamento, casamento abençoado, filhos abençoados e assim em diante. Mas por quê? Porque eu focalizei primeiro naquilo que é mais importante, a vida eterna. E se você é um crente, um cristão, ou talvez não crê, mas eu estou falando mais agora para quem diz que crê, quem é cristão e que frequenta a igreja. Se está dentro da igreja e não se preocupa com isso, então é porque você no fundo não crê na vida eterna. Que isso, pastor? Eu creio. Então a partir de hoje se preocupe. Jesus está voltando. Ou você acha que tudo está acontecendo no mundo é normal? Tudo que está acontecendo não é porque é normal. Não, Jesus falou dos sinais. Nós nunca vimos acontecer no mundo o que tem acontecido nos últimos tempos, na nossa geração agora. Então isso é o quê? Isso é a oportunidade que o Senhor Jesus está dando para a humanidade, está dando para mim e para você, para a gente se apegar mais com Deus. Para aqueles que estão no erro, vivendo uma vida errada, se arrepender. Você sabe por que está acontecendo tudo isso no mundo? Porque Deus quer arrependimento do seu povo, de toda a humanidade, mas também dos crentes, dos cristãos, que às vezes está dentro da igreja e vivendo uma vida errada. É tempo de se arrepender, se consertar com Deus e passar a conquistar e tomar posse da vida eterna. Porque o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Se Jesus voltar hoje e a pessoa ir para o inferno, o que adiantou ficar a vida inteira dentro da igreja, conquistar muitas bênçãos, mas se perde a salvação? Deus não quer isso, nem eu quero, ninguém quer. Então, meu irmão, nós vamos orar agora. Talvez você estava afastado. Talvez você está dentro da igreja, não estava afastado fisicamente, mas o coração está longe dele. Está afastado em espírito, na alma. Então agora é a hora de você se entregar a Ele, de você conquistar a vida eterna. Aí alguém possa dizer assim: não, mas a vida eterna, pastor, é só depois, quando eu for para o céu. Não. A vida eterna começa aqui, porque ela começa dentro de nós. A eternidade começa dentro de nós. Não é só se preocupar depois que morrer. Aí não tem como. É agora. Por isso que Jesus, a Bíblia fala do reino de Deus. Ó, reino de Deus, que é aqui, começa aqui, e reino dos céus. Então, você precisa hoje e agora conquistar a vida eterna. E eu quero orar por você. Que talvez você diz: eu não tenho certeza da minha salvação. Que talvez diz que você, quando escuta sobre esse assunto, você tem medo quando se fala disso. Se você tem medo ou não gosta quando se fala disso, então isso já é um sinal que você ainda não é salvo. Porque quem é salvo fica feliz de ouvir sobre esses assuntos.